Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, é sobre o jejum. E eu já começo esse vídeo, fazendo oração, colocando nas mãos do Senhor a vida de cada pessoa que aqui está. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco em Tuas mãos a vida de cada pessoa que entrar nesse canal para assistir esse vídeo. Que o Senhor venha, Deus, responder cada um, Deus, conforme a Tua vontade, porque só o Senhor conhece a vida de cada um. Que só possa, Deus, confirmar as Tuas respostas no coração de cada um. Deus, aquele que veio enviado, Deus, pelo maligno, que só venha repreender, lançar por terra toda seta, toda retaliação, todas as ciladas malignas sejam repreendidas no nome de Jesus. Mas aqueles que estão aqui, Pai, com a intenção boa no coração, que só venha encher cada um deles, Pai, com a Tua presença, que só venha tocar profundamente, Pai, com a Tua palavra, que só venha de encontro à necessidade, Pai, de cada um, porque o Senhor conhece a vida de cada um, e que cada um sejam abençoados para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, gente, nós vamos falar sobre jejum, como jejuar, a importância do jejum na nossa vida espiritual. A palavra de Deus já diz, que tem caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então, nós vemos a importância de jejuar. Porque se não fosse tão importante, não seria citado na Bíblia que para expulsar um certo demônio ali na passagem em uma passagem da Bíblia, Jesus Cristo ensinou que aquela caça de demônio que estava naquele homem só sairia com jejum e oração. Então existe algumas áreas da nossa vida que estão travadas, que a batalha é grande e que nós não vamos conseguir vencer somente com oração. Então nós vamos conseguir vencer com jejum e oração. O jejum ele tem uma importância muito grande, e ele tem um resultado muito grande no mundo espiritual, nas nossas batalhas no dia a dia. O jejum ele fortalece a nossa fé, ele traz ânimo, ele faz com que a gente possa matar a vontade da nossa carne, para separar uma hora, algumas horas, para separar um dia, para buscar mais de Deus. E o jejum também tem poder de transformar a nossa mente e a nossa vida. Através do jejum, Deus abre a nossa visão, Deus nos dá entendimento sobre vários assuntos, que talvez a gente ainda não percebeu, não entendeu. Através do jejum, Deus envia respostas, talvez respostas que vocês estão esperando há muito tempo. Então é muito importante, vocês que estão começando a sua caminhada com Deus, incluir na sua rotina, um jejum. Eu sei que de início, jejuar não é fácil, matar a nossa carne não é fácil, mas é um processo, nós estamos em processo de libertação, até mesmo para se libertar de todo mal que trava a sua vida, para se libertar, para libertar a sua mente, a gente precisa jejuar, antes de tudo pela nossa vida espiritual, para que Deus possa nos fortalecer. Então o jejum ele tem um poder muito grande na nossa vida. Deus destrava muitas áreas da nossa vida através do jejum, abre a nossa visão, fala conosco, De repente Deus já está falando conosco há muito tempo e nós não conseguimos entender. De repente tem alguma situação que nós não conseguimos ainda entender, estamos precisando, esperando uma resposta de Deus. E vocês vão perceber que quando vocês incluírem na sua rotina, tiverem essa prática de jejuar, Deus vai começar a desvendar alguns mistérios na sua vida. Deus vai começar a responder, Deus vai te dar um discernimento, um entendimento, uma sabedoria. Deus vai te dar direção e estratégias no seu dia a dia para que você possa vencer as suas batalhas. Então, gente, como jejuar? Jejum, quando nós falamos de jejum, nós estamos falando de alimento. Existe jejum e propósitos, que são duas práticas diferentes. Aqui nós estamos falando de jejum. Jejum tem a ver com o alimento. Então, por exemplo, você pode acordar, orar, consagrar a Deus o seu jejum e falar: Deus, eu vou ficar 1 hora ou 2 horas sem tomar o meu café da manhã. Então, gente, essa 1 hora ou 2 horas, vocês vão pegar firme com Deus em oração. Vocês vão ler uma palavra de Deus, vocês vão orar. Se por acaso é um horário que vocês estão trabalhando, que não tem como ficar ali o tempo todo em oração, eleve seu pensamento a Deus e fique em espírito de oração. Então não tem como jejuar sem incluir a oração. Quando a gente jejua e não inclui a oração, nós estamos só fazendo uma dieta. Então não tem efeito no mundo espiritual. Então é orar e jejuar. Nós jejuamos e fazemos as nossas orações em cima daquele jejum. Mesmo que você não consiga ficar ali ajoelhadas, ter um tempinho, para estar em algum lugar mais
um lugar mais privado para poder orar, vocês podem estar orando em pensamento, que Deus vai receber também. Então, o propósito do jejum, gente, é matar a nossa carne, a nossa vontade. Todas as vezes que nós renunciamos à nossa carne, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Eu estou dizendo assim, Deus, eu estou matando a minha vontade de não tomar o meu café agora, para me poder aproximar mais do Senhor. E isso é muito recebido por Deus, né? Então, começar a jejuar não é uma prática fácil. De repente você vai conseguir fazer meia hora, não tem problema, né? A gente caminha, dá um passo de cada vez, desde que o seu jejum seja com fé, com sinceridade, né? Então, de repente, você não vai conseguir fazer primeiro um jejum de 1 hora, de 2 horas, mas comece pelo menos com meia hora. Acorde, coloque nas mãos do Senhor o seu jejum, coloque nas mãos do Senhor o seu propósito através desse jejum, né? Se é um fortalecimento espiritual. E eu aconselho vocês a começar a jejuar em prol da sua vida espiritual primeiramente. Não comece a jejuar e colocando vários pedidos nas mãos de Deus, porque o jejum ele é para nos fortalecer espiritualmente. E depois desse fortalecimento é que Deus vai nos dando estratégia para vencer as nossas batalhas no dia a dia. Então é para fortalecimento espiritual. Então vocês vão acordar, entregar a Deus esse jejum, né, com muita fé no coração. Ficar naquele período, vai fazer um jejum de meia hora, fique naquela meia hora em oração. Se você não puder ficar ali orando o tempo todo, estiver trabalhando, tiver que sair, tiver que estudar, fique com pensamento em Deus, em espírito de oração. Pense que aquela hora, aquela meia hora ali é uma meia hora santa, onde você vai evitar de ter pensamentos malignos, onde você vai evitar de falar coisas malignas, né? Evitar de ter pensamentos negativos, evitar de ter práticas negativas para que a sua oração possa chegar até a Deus, para que não seja quebrado o seu jejum e a sua oração. Então é muito importante vigiar também nessa hora de jejum para que você não tenha nenhuma prática que desagrade a Deus, para você não fazer um sacrifício de tolo, para o seu sacrifício ser aceito a Deus. Por isso é importante naquela hora a gente concentrar em Deus, ficar ao máximo em oração, ler a palavra de Deus, escutar um testemunho, escutar a palavra de Deus, né, sobre a pregação de outra pessoa, né, se você não quiser só ler a palavra, escutar hinos, louvores, buscar ali para o seu dia, para aquela hora de jejum, tudo aquilo que te leva e que te aproxima de Deus. Então nós começamos com meia hora, se você não consegue fazer 1 hora, mas o importante é começar. Primeiro, vocês vão pensar que não está tendo nenhum efeito, vocês vão pensar que Deus não está recebendo. Mas com o tempo, vocês vão começando a fazer mais vezes, vocês vão perceber o tanto que vocês vão se sentir mais forte, o tanto que Deus vai te fortalecer. E várias situações da sua vida vai ficar mais claras na sua mente, você vai começar a ter entendimento, Deus vai começar a falar mais claramente com você. Talvez uma situação que você está esperando uma resposta de Deus, né, para ter uma certa atitude, você não sabe como agir. Depois de jejuar, você vai saber como lidar com aquela situação, você vai ter sabedoria para lidar com todos os problemas do dia a dia, né? E você vai perceber que você todo dia tendo essa prática, né, talvez você não consiga fazer todo dia, tenta começar a fazer 1 vez por semana, depois você tenta 2, e assim vai aumentando gradativamente. Eu entendo que é muito difícil, eu falo isso por experiência própria, é muito difícil começar a fazer um jejum longo de cara, para quem não está acostumado, né? Até porque também tem questão de saúde, tem pessoas que tomam remédio, medicação, tem pessoas que acordam e não conseguem ficar sem o café da manhã, então pode passar mal. Então nós temos que ter sabedoria também para fazer um jejum. Nós temos que fazer um jejum que o nosso corpo aguente, porque se você estiver fazendo um jejum que vai te fazer sentir mal, você vai estar fazendo um sacrifício de tolo. E Deus não quer isso de você. Deus não quer de você um jejum que vai te fazer desmaiar, que vai te fazer passar mal. Então examine se você toma alguma medicação, se você pode ficar meia hora sem comer, se você vai conseguir fazer esse jejum. Então nunca faça além do que o seu corpo aguenta, porque esse tipo de jejum não é aceitável a Deus. Deus não tem intenção de piorar a sua situação. Deus quer te abençoar. Então, se você consegue fazer de meia hora, faça de meia hora. Se você consegue fazer de 1 hora, faça de 2 horas. E assim, com o tempo, vocês vão ver o tanto que Deus vai abrir a sua visão, o tanto de direção, de resposta que Deus vai dar para cada um de vocês através dessa prática de jejuar. Mesmo que você não consiga fazer muitas vezes na semana, 1 vez na semana que vocês fazerem, né, já vão conseguir ver
um resultado, já vai se sentir mais forte, já vai se sentir mais leve. A angústia, a tristeza, a depressão vai começar a sair, sabe? A sua visão vai começar a abrir, Deus vai começar a tirar a cegueira dos teus olhos, para te fazer enxergar aquilo que talvez antes você não estava enxergando. Talvez tenha um problema na sua vida que só vai sair com jejum e oração. Como Jesus disse, né? Tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E como nós estamos falando de libertação, gente, que é muito profunda, uma batalha profunda, tem que ter o jejum e a oração. Então coloque isso na sua prática espiritual. E separe aquele momento, aquela hora, nem que seja meia hora, totalmente ali para colocar o seu pensamento em Deus. Não jejue e fique no celular, não jejue e fique em rede social, não jejue e fique falando mal do outro. Jejue e separe aquela horinha ali somente para Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandiosamente. Talvez a sua mente ainda não abriu, você ainda não conseguiu se firmar com Deus, porque você precisa sacrificar a sua carne, é deixar a sua vontade para receber mais de Deus. Então você pode fazer um jejum quando você acorda, né? Tirar o alimento, o primeiro alimento ali que é o café da manhã. Ou você pode também, por exemplo, toma o seu café de manhã e fala com Deus: Deus, eu não vou almoçar. Essa hora de meio-dia a 1 hora, que era para mim estar almoçando, eu não vou almoçar, eu vou fazer o meu jejum nesse horário. Então você tira o almoço e faz naquela hora de almoço o seu jejum. Ou você pode também fazer com a janta e com o café da tarde a mesma coisa. Senhor, em vez de eu tomar o meu café da tarde, eu vou fazer essa meia hora de jejum, coloca em tuas mãos. Em vez de eu jantar, eu também vou colocar essa meia hora, que era para mim estar jantando, eu vou fazer de jejum. Então, jejum, gente, tem muito a ver com alimento. Jejum não é propósito. Propósito é uma coisa, jejum é outra. Jejum não é tirar celular, não é tirar rede social. Jejum tem a ver com alimento, é se privar de um alimento, de certos alimentos ali por algumas horas. Por exemplo, você pode também fazer de um alimento só. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem café, então café é algo que me faz muita falta, me dá até dor de cabeça. Então é algo que dói na minha carne se eu ficar sem tomar. Então, por muitas das vezes eu faço jejum de ficar sem tomar café por algumas horas. Porque quando eu acordo, tudo que eu quero é o café. Então eu faço jejum, Deus, nessa certa hora eu não vou tomar café. Porque café é o que dói na minha carne. Não adianta você tirar um alimento de você, um alimento que não te faz falta, porque não vai doer na sua carne. Tem que ser um alimento que você realmente goste, que vá te fazer falta para doer na sua carne. Se você tirar um alimento, por exemplo, eu não gosto de pão. Se eu tirar o pão, não vai estar sendo sacrifício nenhum, porque eu já não gosto. Então não vamos tapear, né? Não vamos achar que enganamos a Deus. Jejum é para sacrificar a sua carne. Por exemplo, eu também não gosto de comer sem feijão. Então, por muitas vezes eu faço também de feijão. Deus, hoje eu vou jantar, mas eu não vou comer o feijão, porque o feijão faz falta para mim, dói na minha carne. Então, para mim poder aproximar mais de Deus, jejuar, eu posso fazer assim também. É tirar alguns alimentos, né? Então, tem essas formas de jejuar. E lembrando que jejum tem a ver com o alimento e tem a ver com aquilo que se você tirar, vai doer na sua carne. É um sacrifício para receber algo de Deus. E o propósito, gente, propósito já é diferente. Muitas pessoas confundem, né? Propósito com jejum. O propósito, aí sim, por exemplo, o propósito também tem que ser algo que te faz falta. Tem que ser algo que dói na sua carne. Por exemplo, eu não consigo ficar sem rede social. Eu não consigo ficar sem o meu celular. Eu não consigo ficar sem jogar. Então, Deus, eu vou ficar por horas sem pegar no meu celular. Deus, eu vou ficar por algumas horas sem entrar em rede social. Deus, eu vou ficar por algumas horas sem jogar. Então é uma prática, um propósito é tirar de você uma prática que também te faz falta. Por exemplo, Deus, eu não consigo ficar sem ir na academia. E hoje eu não vou na academia para me separar as minhas horas para adorar o Senhor. Então é um propósito. Deus, eu faço propósito de ficar uma semana sem jogar. Então você está fazendo algo que está doendo na sua carne, porque é uma prática que você gosta, que vai te fazer falta. Então isso é propósito, né? Então tem vários propósitos que nós podemos fazer. Lembrando que o propósito tem que ser algo que te faz falta. Então você pode examinar, pedir Deus direção de qual propósito você pode fazer. Talvez você pergunte para Deus o que Ele quer que você tire, né? Naquele dia de você. Talvez Deus vai te pedir para tirar alguma coisa, alguma prática que também te impede de buscar mais a Ele, né? Porque nós também temos que examinar.
e entender o que tá nos distanciando de Deus, então você vai se analisar e ver o que te faz falta. Então isso é um propósito. Aí o propósito que você fizer, ele pode ser por uma causa específica. Por exemplo, eu vou ficar sem jogar por uma semana porque eu quero uma porta de emprego. Então você ora, você consagra a Deus o seu propósito, fala: Deus, eu coloco em tuas mãos o meu propósito. Eu vou ficar uma semana sem jogar porque eu peço ao Senhor para abrir uma porta de emprego na minha vida. Então você está fazendo algo, um sacrifício, deixando de fazer algo que você gosta para receber uma bênção de Deus. Então aí tem a ver com propósitos, com portas abertas, com conquista. E é diferente de jejum. São duas ações diferentes, mas que têm muito resultado no mundo espiritual. Mas o que eu aconselho a vocês, que mesmo antes de fazer um propósito, faça primeiro o jejum. Porque o jejum, ele tem um poder sobrenatural, ele tem um poder de transformar, ele tem um poder de te deixar sensível, ele tem um poder de mudar a sua mente, sabe? De salvação, de libertação. Então é preciso começar com o jejum. Aí depois você pode fazer outros propósitos, né? Em favor de outras conquistas que você deseja, de alguma resposta que você esteja esperando, de alguma direção. Então que fique claro, né? A diferença entre jejuar e entre propósitos. De repente você jejua, mas está jejuando de uma forma errada, por isso o seu jejum não está sendo recebido por Deus. Então pense que as suas horas de jejum são horas onde você vai limpar o seu coração, vai limpar a sua mente, vai limpar a sua alma, vai pedir a Deus para te purificar, você vai adorar a Deus, vai ler a palavra dele, vai escutar a pregação, tudo que traga Deus para você. E você fazendo isso, né, e tendo essa prática, você vai se aproximando cada vez mais de Deus. Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar ânimo, Deus vai tirar a tristeza do seu coração, Deus vai tirar a depressão. Então você vai ver a sua vida sendo transformada através desse ato. Eu sei que primeiro, né, de início parece ser muito difícil, porque matar a vontade da nossa carne não é fácil, né? Então realmente os primeiros dias você vai sentir mais, a sua carne vai pedir para você tomar aquele café rápido, vai pedir para você fazer logo aquelas práticas que você tinha costume, mas permaneça firme. Por isso que eu aconselho começar de um jejum pelo menos de meia hora. Não fala com Deus: Deus, eu vou fazer de 2 horas de primeiro, se você não tem costume. Porque é mais fácil de você quebrar aquele jejum. Porque você não está acostumado, vai doer muito na sua carne. De repente, quando dá meia hora, você não vai aguentar mais. Depois você vai ficar com a consciência pesada. Nossa, eu quebrei o meu propósito com Deus. Então comece a fazer pequenos jejuns, começando pelo menos com meia hora. E assim você sabe que você vai cumprir meia hora, né? Por mais que seja difícil. E com o passar do tempo, você vai aumentando o seu tempo de jejum. Eu tenho certeza que Deus vai abrir sua visão, que Deus vai falar grandiosamente com você, que aquela resposta que você está precisando, você ainda talvez não recebeu aquela direção, aquela porta aberta, porque você precisa orar e jejuar. Talvez tenha algo maligno ali segurando, algo que precisa de libertação, que você só vai conseguir através do jejum e da oração. Por isso é tão importante jejuar. Então que fique claro, né, o que é um jejum, o que é um propósito, para você ter um entendimento daquilo que você quer fazer. Mas comece primeiro com o jejum, porque o jejum vai fortalecer a sua vida espiritual, vai te blindar de setas malignas, vai te dar força para você continuar buscando a Deus. Então tenha essa prática, tá? Então, gente, se você tiver alguma dúvida, né, coloque aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Não esqueça de curtir o vídeo também, tá? E até o próximo vídeo.